Rapaz, eu tô com fome, tô com raiva e eu não sei se eu tô com mais raiva ou se eu tô com mais fome. Mas eu resolvi parar de jogar pra fazer esse vídeo aqui pra vocês, pra acabar com o psicológico de vocês também, assim como o meu tá quebrado. E eu quero fazer nesse vídeo aqui, quero falar nesse vídeo aqui de 5 jogos que eu joguei na minha infância. Eles têm nos retro games, Game Stick 4K, Game Stick GD10, Super Console X1, 2 e 3, e a maioria dos retro games, esses jogos estão presentes. Quer saber quais são esses jogos? Fica aí comigo. Meu nome é Jackson Ferreira e vocês estão no meu canal, Onde é que eu tô? Família, antes de eu passar essa lista aqui, eu tenho certeza, se você não jogou, quando você jogar, eu já aviso, vocês vão passar raiva. Eu vou pedir pra você deixar aquela gorjetinha, que nada mais é que a inscrição aqui do canal. Então, se você não é inscrito, se você não é inscrita, clica no botão de inscrever-se que fica aqui embaixo, deixa o likezão. E se você quiser, me segue lá no Insta. Dito tudo isso, vamos pro assunto do vídeo. Bom, galera, como eu tô falando pra vocês aqui, esses 5 jogos que eu vou passar são jogos antigos, de Super Nintendo, Nintendinho e Mega Drive, que são difíceis até hoje. Eu não sei vocês, como gamers, né, se vocês têm aqueles jogos desafios. Por exemplo, eu tô com 34 anos, peguei a época do Nintendinho, o final do Nintendinho, Super Nintendo, Mega Drive. E nessa época tinha jogos que eu não conseguia fechar, era muito difícil. E quando conseguia era aquela alegria. E depois de velho, com os emuladores, eu comecei a desafiar novamente. Porque eu falei, não, agora que eu tô mais velho, eu tô melhor, né? Mas não é bem assim não. Bom, eu vou começar essa lista aqui falando do Contra 3 do Super Nintendo. Galera, o Contra 3 é um jogo frenético de tiro. E quando é frenético, ele é realmente frenético. Porque assim, você não tem tempo para parar, você não tem tempo para pensar. Ou você atira para todo quanto é lado e mata tudo que se mexe, ou você vai morrer. Só que a dificuldade do Contra, assim como a maioria dos jogos antigos, é que você não tem continue. Ou seja, quer dizer, você tem uma quantidade limitada. Então morreu 1, 2, 3, perde um continue. Morreu 1, 2, 3, perde outro, continue. Perdeu talvez 3, 5 continues, já era. Você vai ter que começar tudo de novo. Isso que torna o jogo difícil. Ele é muito difícil. Bom, segundo jogo aqui da lista, eu vou trazer um jogo de Nintendinho. Porém, esse jogo ele tem para Mega Drive, tem para Super Nintendo, tem até para PlayStation 5 agora, que foram feitas algumas adaptações, que é o Battletoads. Você vê os sapinhos aí, você deve achar que é um jogo bonitinho, super fácil de beating up, né? Você sai batendo em todo mundo. Pois é, o Battletoads do Nintendinho em especial, quando ele foi apresentado ali na época, né? Ele começa fácil, talvez a primeira, acho que as 2, 3 primeira fase é até relativamente fácil. Você fala, pô, Jackson exagerou, pô, falou que o jogo é mó difícil. Mas a tua vida começa a ficar um inferno a partir da fase da moto. Jogos antigos que tinha fase de moto, fase de jet ski, fase de água, que você vai na água, já tá anunciando que não vai ser muito fácil. E no Battletoads isso acontece. Mano, o problema ali é que o jogo é totalmente injusto. Aparece um monte de obstáculo do nada, cai chuva, cai meteoro, e todo mundo te ataca, e você morre, e você fica com raiva, você começa a ficar cansado, você começa a querer quebrar tudo, e você xinga a mãe do cara que fez o jogo. Enfim, Battletoads é um jogo muito difícil do Nintendinho. E se você conseguir fechar, mano, se é topzera mesmo. Terceiro jogo dessa lista, eu vou trazer um jogo de Mega Drive, que é o Shaq-Can The Forever Man. Antes de falar do jogo, é legal contar um pouquinho da história do Shaq-Can, né? Nem todo mundo conhece esse jogo, só que fazendo uma comparação, Shaq-Can, ele é equivalente a um Dark Souls de hoje. Uma história meio sombria, tá ligado? É um cara que ele era um guerreiro muito forte e ele desafiou a própria morte, ele falou que até a morte ele ia matar. Pois bem, depois desse desafio ele conseguiu vencer a morte. E o que aconteceu? Ele virou um imortal.
A partir daí começa a desgraça do cara, porque é dívida, boleto chegando na casa dele, brincadeira, não é isso, né? A vida do cara começa a virar uma desgraça porque o mundo vai evoluindo, né? E vai aparecendo muita coisa ruim, muitas maldições no mundo. Então ele começa a ficar cansado disso e ele quer o quê? Padecer, ele quer morrer, ele quer ter um descanso. Então a morte fala pra ele, já que você quer descansar, eu te desafio a derrotar todas essas maldições. Pois é, aí que o jogo começa. Você começa ali num sonho, é tipo como se fosse tem uma ampulheta, uma sala de seleção de fases, e não é um jogo linear, ele não tem fase a fase, você escolhe a fase que você quer. Mas não se engane, galera, a única diferença do Shao Kahn, que ele é o Forever Man, ou seja, ele é eterno, então o número de vidas ele é ilimitado, você pode jogar quantas vezes você quiser. Eu não sei se é bom ou ruim, porque você vai passar raiva. O jogo ele é um jogo legal, ele é um jogo bonito, ele é um jogo que se você não conhece, você obrigatoriamente deve conhecer, porque ele vale a pena, por mais que você vai passar raiva, ele é um jogo muito interessante. Tem aquela pegada metalizada, aquele som metalizado do Mega Drive, aquela coisa meio dark assim. Mano, é um jogo irado, então eu indico para vocês passarem raiva e jogar Shao Kahn The Forever Man do Mega Drive. O quarto jogo dessa lista aqui é um jogo que muita gente já conhece, muita gente jogou e ainda não conseguiu terminar devido ao nível de dificuldade, que é um jogo do Super Nintendo, ele tem pro Nintendinho também, tem para outras plataformas, que é o Super Ghosts and Ghost. Super Ghosts and Ghost. Galera, ele aparentemente, assim como os outros, ele meio que te engana. Parece um jogo fácil, só que assim como o Contra 3, ele é um jogo extremamente frenético. Tudo, basicamente tudo no cenário te mata e te ataca, e tudo isso acontece ao mesmo tempo. Então você tem que cantar, assoviar, pular, fazer tudo ao mesmo tempo. Você tem que ter um raciocínio, você tem que ter uma coordenação motora, você tem que ter um controle do controle, tá ligado? Muito grande ali, porque é um jogo rápido e frenético. Você tem uma certa quantidade de limite de dano que você consegue receber. Isso é até diferente do Contra 3, fazendo um comparativo, porque no Contra, você tomou um tiro, morreu, já era, não tem boi. Aqui você tem armaduras. Cada vez que você leva um dano, você perde uma parte da armadura. Na verdade você perde a armadura toda, mas ela vai meio que desgastando. Tem às vezes você consegue tomar até 3 danos. Na maioria das vezes são 2 danos, que você, primeiro dano você perde a armadura, fica sem. No segundo dano você tá indo no corpo normal, você morre. Mas mano, ele é um jogo difícil, é um jogo que te engana. Você vai jogando ali, você vai progredindo, ele é um jogo linear, você vai passando as fases. Quando você chega no chefe final, você acha que você vai enfrentar o chefe final, só que você estava sonhando, você estava sonhando no jogo, e você volta de novo para a primeira fase. Você tem que fazer tudo de novo para aí sim você enfrentar o chefe final e conseguir fechar o jogo. Mano, Super Ghosts and Ghost é um jogo difícil. E o quinto jogo, não menos difícil e não menos importante, lembrando que isso aqui não é uma ordem de jogo de mais difícil para o mais fácil, é um jogo que também vai te enganar, que é o The Mask, ou o Máscara. Muita gente conhece o Máscara, né? O filme do Máscara, que foi um sucesso muito grande, e antigamente era muito comum as produtoras de gamers, né, fazer jogos baseados em filmes ou desenho, era muito comum, tá? E o Máscara não foi diferente. O jogo ele parece te enganar porque ele é um jogo desenhado, é um jogo bonito, ele é um jogo dinâmico também, ele é rápido, ele só tem 7 fases, mas ele é um jogo muito limitado nos power-ups, na questão de equipamentos para atacar os inimigos, na questão da vida, você não tem tanta vida para você recuperar durante a fase. Então você fica limitado, porque os inimigos são fortes, os seus golpes, um exemplo, tá galera, tô dando exemplos bem práticos aqui, você tem uma barra com 100 de MP, tá, pra gente conseguir fazer o vídeo e você entender. Você dá duas magias que consome 50, acabou teu MP, já era, você fica no soquinho ali no máximo, e esse soquinho demora muito pra matar os inimigos, galera, é bem demorado, o que torna o jogo difícil
e até injusto. E cara, o último chefe, eu já consegui zerar o Máscara, né? Só que o último chefe é um cara que dura mais ou menos meia hora a luta, ou mais, dependendo dos power-ups que você acumulou, porque sim, eles são cumulativos, você vai juntando, pegando mais magias, mais poderes, e você consegue acumular e ir passando de fase em fase. Se você chega no último chefe muito escasso disso, é quase impossível. Você tem que ser um gamer muito fora da curva pra você conseguir matar ele no soquinho, mano. Porque se você não tiver com os power-ups alto, você vai sofrer no último chefe e não vai sofrer pouco, mano. The Mask ou Máscara do Super Nintendo é também um jogo muito difícil. Bom, família, e esses foram 5 jogos difíceis de consoles antigos que tem nos retro games, no qual eu já apresentei aqui pro canal, que eu trouxe para destruir o teu psicológico. Galera, eu não tô brincando, esses jogos são difíceis. Pensa que antigamente não tinha save state, no qual você consegue salvar. Por exemplo, tá jogando, hoje os retro games tem save state, você salva ali, você pode ir na feira, volta, da load state, você volta do mesmo lugar. Não tinha cheats, era muito difícil, você tinha que comprar revista de cheats, ou códigos para você colocar, para ter vida infinita, enfim, para ter mais algumas coisas que possa te ajudar dentro do jogo. Antigamente, cara, a maioria das fitas eram piratas, então não gravava, você tinha que jogar ali até terminar. Enfim, era muito mais difícil do que é hoje em dia. Não que hoje em dia não tenha jogos difíceis, mas não tem como antigamente. Bom, galera, agora eu paro por aqui para não tomar mais o tempo de vocês. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, eu posso trazer mais experiência falando de jogos legais, interessantes, ou qualquer coisa referente aos consoles antigos, né? Mas enfim, eu paro por aqui para não tomar mais o tempo de vocês. Eu agradeço para você que ficou comigo até agora. E obviamente que eu vou pedir para você, se você ainda não é inscrito no canal, clica no botão de inscrever, deixa o likezão se não deixou. E se você quiser, me segue lá no Insta. Dito tudo isso, eu deixo um beijo, um abraço, paz e amor. E até o próximo vídeo. Valeu, galera!